Olá, olá, 10 de dezembro de 2019, confira as principais notícias desta terça-feira. Homens da Força Nacional chegam a partir de hoje ao Maranhão após segundo atentado ao povo guajajara em menos de 40 dias. Comissão Interamericana de Direitos Humanos exige medidas urgentes do governo brasileiro e repudia novo ataque aos indígenas. Começa hoje o pagamento do benefício do abono natalino do programa Bolsa Família. Defensoria Pública Estadual inaugura primeiro núcleo ecológico do país. E no quadro Trabalho e Emprego, lições sobre liderança e gestão, tendo o futebol e um dos clubes mais populares do país como exemplo. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Olá, estamos começando mais um Bom Dia para todo o estado aqui pela TV Difusora. Um ótimo dia para você que nos assiste em todo o Maranhão. Obrigado mesmo pelo carinho da audiência. Estamos juntos, unindo todo o nosso estado através da informação e a gente só agradece a audiência que vai crescendo a cada dia em todo o estado aqui com o nosso Bom Dia, com toda a nossa equipe da TV Difusora, tá bom? Hoje nós temos uma data significativa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, completando mais um ano, e a gente vai entender um pouco mais sobre essa história de direitos humanos. Onde é que começam os direitos internacionais, hein? Na minha casa, na sua rua, na nossa cidade, enfim. Vamos falar sobre esse aspecto hoje, já que temos inclusive uma semana que começou com um aspecto extremamente negativo, claro, de repercussão internacional, que foi o caso do atentado aos índios aqui no Maranhão. Caso que ganhou repercussão internacional. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos repudiou o segundo atentado contra os indígenas da etnia Guajajara, aqui do Maranhão. Não poderia ser diferente, foi o segundo atentado em menos de 40 dias. Não poderia ser diferente, a manifestação tinha que ser de repúdio, de exigir urgentemente providências. E já o governo federal confirmou que nas próximas horas, homens da Força Nacional estarão desembarcando aqui no estado. Nós vamos saber mais detalhes sobre o assunto com o Eduardo Ericeira agora. Temos inclusive já várias lideranças indígenas aqui na capital nesse momento. O Eduardo está lá acompanhando. Eduardo. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima terça-feira a todos. O governo federal anunciou aí o envio de tropas da Força Nacional aqui para o estado do Maranhão, justamente por conta dessa falta de segurança, mas esses dois assassinatos envolvendo indígenas aqui no estado do Maranhão. Mas a gente está com outro grupo aqui de pessoas, de índios que vieram aqui da etnia Timbira e também da etnia Guajajara, até aqui o Distrito Sanitário Indigenista, cobrar a questão de um posto de saúde nessas áreas para atender aqui as comunidades em relação à questão da saúde também, situação bastante delicada também. Segundo eles têm que se dirigir até o município de Grajaú, é uma distância muito grande para que sejam atendidos aí, principalmente essa questão da saúde, alguém que fica doente, alguém que tem algum problema de saúde tem que deslocar essa distância muito grande para ser atendido, e esses indígenas estão aqui desde ontem, por volta de 4 horas da tarde, eles chegaram aqui no prédio e ainda não foram atendidos aí, ainda não tiveram suas reivindicações atendidas. Em relação a essa questão do anúncio do envio da Força Nacional ao Maranhão, foi realizado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em suas redes sociais. O objetivo, segundo ele, é evitar qualquer novo incidente criminoso no território indígena, entre as aldeias Boa Vista e El Betel, às margens da BR-226, e também apoiar a FUNAI e a Polícia Federal durante 90 dias, pelo menos essa é a previsão. Pode ser que esse prazo seja prorrogado, mas a princípio é até março do próximo ano que esses militares que compõem aí a Força Nacional devem permanecer aqui no estado do Maranhão, justamente por conta aí da segurança. A gente preparou uma reportagem sobre esse assunto, os envios de tropas aqui da Força Nacional ao estado do Maranhão. Vamos acompanhar. Os representantes do Conselho Indigenista Missionário e da Comissão de Direitos Humanos da OAB vieram em busca de informações sobre as investigações dos assassinatos de mais 2 indígenas no último sábado na BR-226. Nesta segunda-feira, o corpo do cacique Firmino Silvino Guajajara foi sepultado sob forte emoção na terra indígena Canabrava, em Genipapo dos Vieiras. Além de Firmino, o cacique Raimundo Bernice Guajajara também foi morto no atentado. Outros 2 indígenas ficaram feridos e continuam internados. Esses assassinatos que aconteceram, quais foram as possibilidades, as investigações, como é que está o andamento disso tudo, né? E a perspectiva que a gente tem é que eles possam estar realmente fazendo um trabalho de investigação e que possam realmente estar encontrando logo os culpados.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou nesta segunda-feira o envio de tropas da Força Nacional de Segurança para a região. Os agentes devem permanecer em Genipapo dos Vieiras por 90 dias. Medida anunciada em uma rede social, que foi vista com cautela pela comissão. Qual é a motivação da vinda da Força Nacional, se é para a proteção dos povos indígenas ou algum outro tipo de atuação, isso ainda não está claro para nós, mas de qualquer forma o trabalho de investigação, fortalecimento, inclusive da própria estrutura da Polícia Federal para realizar esse trabalho é o mais importante. Também nesta segunda-feira, um grupo de índios ocupou o prédio dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas em São Luís. Eles reivindicam melhores condições do atendimento de saúde nos territórios Geral da Toco Preto e Urucu-Juruá, no município de Itaipava do Grajaú. Isso é um desumano que vem acontecendo com nós indígenas. Então nós somos obrigados a vir aqui, nós não aguentamos mais isso. Entendeu? Então por isso que a gente está aqui, vamos dizer para você, a gente está aqui disposto a ficar, mas eu preciso, eles precisam levar uma posição de melhoria para as suas comunidades. Já está 9 meses que a gente ficou sem assistência de saúde sobre a nossa equipe, né? Saiu médico, saiu enfermeira, a gente só ficou com a atenção básica, que foi um agente de saúde, uma técnica de enfermagem. Aí a gente resolveu vir para São Luís, para reivindicar de perto, para o novo coordenador, a nossa situação. Pois é, Adalberto, nós voltamos a falar aqui do Distrito Indigenista, aqui no bairro da Jordoa, aqui na capital São Luís. A gente está com o José Amorim, tem 2 etnias aqui, lembrando a Timbira e a Guajajara, que vai nos falar. Já teve alguma resposta? Vocês já tiveram a atenção aqui, o atendimento da reivindicação de vocês, José Amorim? Muito bom dia. Bom dia Maranhão, bom dia ao meu povo que estamos assistindo nesse momento. E nós não fomos recebidos aqui para o gestor nesse momento. Nós estamos aqui sem jantar e nós tomamos café porque o irmão está aqui com nós, a Remate, ele colaborou com a gente com um pãozinho e um cafezinho nesse momento. Mas até agora a gente não tem previsão ainda de que hora que o gestor ele vai nos receber aqui na nossa casa, bem dizer aqui, eu posso falar assim. E outra que nós estamos aqui nesse momento com a nossa dedicaçãozinha que a gente caminhou desde o ano passado, que nós estamos lutando, e não resultado nenhum para nós não vemos ainda. Então por isso nós estamos aqui nesse momento, 2 etnias, Timbira e Guajajara. De Itaipava do Grajaú. Itaipava do Grajaú, nós estamos nesse momento e vindo atrás da resposta para nós retornar para a nossa sociedade que está lá no nosso município esperando. Então por isso nós estamos aqui. E nós vamos sair daqui só com resposta todo definido. Então por isso nós estamos chamando toda a esfera do governo, governo estadual e governo federal. E por isso nós estamos aqui. Um bom dia para vocês aí, irmãos. Tá bom, obrigado, José Amorim, que falou aqui. Lembrando que tem 2 etnias aqui, a Guajajara e a Timbira, do município de Itaipava do Grajaú. Agora voltando a falar sobre essa questão da violência, aqui eles estão cobrando a melhoria na saúde lá no município de Itaipava do Grajaú, para que sejam atendidos no próprio município, não tenham que se deslocar para outra cidade, no caso, para a cidade de Grajaú, uma distância muito grande. Agora, voltando a falar sobre essa questão da falta de segurança, que envolveu recentemente a morte de mais 2 índios aqui no interior do estado do Maranhão, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos repudiou o atentado e cobrou aí urgência na apuração do caso e adoção de medidas por parte do governo brasileiro. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também o Escritório para a América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos condenam os assassinatos dos caciques Firmino Praxé de Guajajara, da terra indígena Canabrava, e Raimundo Benício Guajajara, da terra indígena Lagoa Comprida. Justamente como expressa aí condolências aos familiares das lideranças assassinadas e feridas com aí os povos guajajaras. A Comissão Interamericana, o Escritório para a América do Sul solicitam que os órgãos competentes conduzam uma investigação imediata, completa e imparcial sobre esses assassinatos, que leve à responsabilização dos autores do crime, bem como assegurar a reparação das famílias das vítimas e as devidas garantias para que não se repita esse tipo de crime. A gente lembra que no início do mês de novembro, há menos de 40 dias, o Paulino Guajajara foi uma outra liderança indígena que foi assassinada. Dessa vez mais duas lideranças também indígenas foram assassinadas agora recentemente no interior do estado. E para que crimes como esse não voltem a acontecer, as organizações, as entidades que lidam aí na defesa do povo indígena estão aí repudiando, condenando e cobrando uma investigação séria a respeito desses crimes. A gente volta com você, Adalberto.
Obrigado, Eduardo. Agradeço a você, aos nossos entrevistados também, que estão aí reivindicando esse direito básico à saúde, não é? E a gente deseja boa sorte. Vamos continuar acompanhando o caso deles aí também. Obrigado, Eduardo. Já já você volta. O caso ganhou repercussão internacional e, assim, é absurdo ver a manifestação de algumas pessoas nas redes sociais favoráveis à violência. Dá para acreditar num negócio desse? Muita gente teve o trabalho de ir para as redes sociais, para o Twitter, para o Facebook, para as redes sociais em geral, para defender a morte, gente, dos nossos irmãos indígenas. A que ponto chegamos? E aí fica a pergunta realmente, que civilidade é essa que temos? Né? Ainda mais num momento trágico como esse, mesmo que não fosse num momento como esse, mas ainda mais num momento de dor, um momento de dificuldade enorme como esse agora, as famílias sentindo. Ontem foi o sepultamento dos 2 indígenas, lá em Genipapo dos Vieiras, um clima de comoção, não poderia ser diferente, de tensão na região também pelos conflitos existentes, né? Qualquer um pode ser a próxima vítima. São 2 ataques, 2 atentados sérios, gente, em menos de 40 dias. A gente vai continuar falando sobre isso no segundo bloco, onde a gente vai falar sobre hoje, uma data importante que completa aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No estúdio já vou ter comigo aqui o advogado Antônio Pedrosa, que é da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, e a gente vai voltar a falar sobre esse caso também de ataque brutal às comunidades tradicionais aqui no estado do Maranhão. A qualquer momento, chegada das forças da Força Nacional, e a gente vai acompanhar aqui a chegada aqui no estado do Maranhão, trazer informação para você. São 7 horas e mais 11 minutos, 7h11. Agora confira o nosso giro de notícias. Terminam hoje as inscrições para o concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que está oferecendo 1.660 vagas para 39 unidades hospitalares distribuídas nas 5 regiões do país, além da sede da instituição. São 533 vagas para médicos em 88 especialidades, 998 vagas para a área assistencial, que inclui enfermeiros e técnicos em enfermagem, e 129 vagas para a área administrativa. Os editais foram publicados no início do mês de novembro no Diário Oficial da União, no site IBFC, www.ibfc.org.br. Mais de 700.200 contribuintes caíram na malha fina do Imposto de Renda à Pessoa Física. Isso equivale a 2,13% das declarações recebidas pelo fisco neste ano. Caso não tenha aparecido no 7º e último lote de restituições, cuja consulta foi aberta segunda-feira, nem tenha sido contemplado nos lotes anteriores, o contribuinte teve a declaração retida pela Receita e deverá regularizar a situação. Somente com a retificação das informações e correção das pendências, o contribuinte que caiu na malha fina terá a restituição liberada. A candidatura para que o Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão possa receber o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade começa a ser analisada hoje e prossegue até o dia 12 deste mês, durante a 14ª reunião do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material da Organização das Nações Unidas, que ocorre em Bogotá, na Colômbia. O IFAM mandou o vídeo de divulgação do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi para vários países que também terão manifestações culturais analisadas pela Unesco. Uma manutenção eletrônica no sistema Italuís deixará mais de 150 bairros sem água na região metropolitana da capital nesta terça-feira. De acordo com informações da CAEMA, Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a interrupção começa às 9 horas da manhã. O retorno está programado para a metade do turno vespertino de hoje. Em junho deste ano, também houve uma parada de fornecimento d'água em vários locais da Grande Ilha. Em nota, a CAEMA informou que o retorno do abastecimento será gradativo a partir de 3 da tarde. A relação completa dos bairros atingidos pela manutenção você confere no portal MA10. Vamos falar sobre saúde. Na semana passada, a Anvisa liberou a venda de produtos à base de cannabis em farmácias. Mesmo com validade provisória, a medida representa uma esperança para quem depende desta medicação. Thaís tem epilepsia progressiva. Hoje, a jovem está com 31 anos. A mãe descobriu a doença da filha quando ela tinha 9 anos de idade. A jovem precisa tomar remédios com base em canabidiol, que é extraído da planta cannabis, a popularmente conhecida maconha. Só que a liberação por parte da Anvisa só veio há 5 anos, em 2014. E mesmo assim, conseguir o medicamento não é tão simples. O processo é burocrático. Você leva uns 3 meses, né, até mandar para a Anvisa, você tem que ter um médico que se responsabilize, que dê um laudo, que dê uma prescrição. Isso é um dos fatores que mais também dificulta o acesso dos pacientes.
Na semana passada foi aprovada a liberação da venda em farmácias de produtos à base de cannabis para uso medicinal no Brasil. Só que a regulamentação é temporária, válida somente para os próximos 3 anos. Porque a sociedade ela vai sempre se moldando à realidade, que isso vai se acontecendo ao curso do desenvolvimento social. Sabemos que a medicina não é uma ciência exata. Hoje se fala de 95% do aproveitamento desses pacientes, né, que utilizam do medicamento e tem algum tipo de melhora. Alguns deles chegam à ordem de 15% até a zerar os sintomas. O custo do medicamento é alto. Cada ampola dessa, por exemplo, que é importada dos Estados Unidos, custa em média R$1.000. Este conselheiro regional de farmácia destaca que é importante o processo de liberação ser feito de forma gradativa. Mesmo a medicação sendo ainda um pouco cara, porque ela vai continuar sendo importada, já que o plantio continua sendo proibido, né? Então vem a medicação importada, mas abre a possibilidade para a indústria farmacêutica nacional desenvolver pesquisas para poder baratear o preço do medicamento aqui no Brasil. Em todo o país, são milhares de pessoas que necessitam de medicamentos fabricados com substâncias extraídas da planta cannabis. Só que no Brasil, a plantação é proibida, mesmo para uso terapêutico. A Thaís sabe bem da importância que os medicamentos têm na vida dela. Há 5 anos atrás, a jovem sequer conseguia se comunicar. No próximo bloco, o Silvan Alves atualiza os principais assuntos na área de segurança, com destaque para as consequências dos ataques a bancos aqui no estado, hein? E mais, começa hoje o pagamento do benefício do abono natalino do programa Bolsa Família. Você vai conferir depois do intervalo também uma entrevista sobre os 71 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. São 7h16, nós voltamos já. São 7h19, você ligado no Bom Dia Maranhão, nesta manhã de terça-feira em todo o estado. Mais uma agência bancária foi atacada no interior do estado essa semana e uma das consequências da ação dos criminosos é a diminuição de dinheiro disponível nos caixas eletrônicos para a população. A explosão aconteceu na madrugada do último sábado na cidade de Turiaçu. A agência ficou destruída. Os criminosos, que portavam armas de uso restrito das forças policiais, fugiram do local levando uma quantia ainda não revelada em dinheiro. Durante a fuga, houve confronto com a polícia e um dos integrantes do bando acabou morrendo. O restante do bando ainda está em perseguição. A gente tem informações que eles estão em povoados na região. Então, com certeza, em pouco tempo eles serão presos. E no local foram encontradas vasta munição, explosivo, munições de calibre 7.62. Os indivíduos ainda estão com 2 fuzis que eles conseguiram se evadir com armamento. E também foi apreendida a pistola da Polícia Civil e uma calibre 12. Segundo o Sindicato dos Bancários do Maranhão, de janeiro até agora foram registrados 2 assaltos a bancos no estado, 23 arrombamentos e 9 tentativas de assaltos e arrombamentos. Os números já superam o quantitativo de ações criminosas contabilizadas durante todo o ano passado. Criada em 2017, a Lei Estadual 10.605 garante vigilância 24 horas em todas as agências do Maranhão. Só que a determinação nunca foi cumprida pelos banqueiros. Já houve uma liminar obrigando os bancos com multa diária a cumprir, mas essa liminar ela foi suspensa. Infelizmente, além da boa vontade, da denúncia, da justiça, da seriedade do juiz que direciona essas ações, a gente sofre também com os conchavos, com as amizades, com o poder econômico que pressiona todo o sistema para não cumprir a lei, né? E assim proteger os funcionários e a população usuária. No início da semana passada, os criminosos também explodiram uma agência do Banco do Brasil na cidade de Santa Luzia. Durante a ação, os envolvidos conseguiram fugir. Mas, de acordo com informações da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, pelo menos 2 pessoas que integram esse bando já foram presas. Como se já não bastasse todos esses transtornos, os correntistas ainda se deparam com a falta de dinheiro nos caixas eletrônicos. Foi o que aconteceu em Presidente Dutra no final da última semana.
Numa tentativa de evitar o ataque dos criminosos, os bancos estão reduzindo a quantidade de dinheiro disponível para saque, o que acaba frustrando muitos clientes, que às vezes saem de outros municípios somente para realizar esse tipo de operação. Pessoal muito carente, pessoal de idade, vem tirar o dinheiro do aposento, aí anda nessas 4 cidades sim que não encontra dinheiro. Vem para Presidente Dutra, que é uma cidade mais desenvolvida, chega aqui, a mesma situação, aí fica ruim, né? Vamos falar de segurança com o Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvão, eu falava ainda há pouco sobre a dificuldade das pessoas em ter dinheiro nos bancos, mas na verdade não é que falta só dinheiro, falta o banco mesmo, porque banco, depois que explode tudo fica complicado e as pessoas, em especial no interior do estado, onde você tem um número menor de agências, como é que fica a situação? Olha, as pessoas viajam quilômetros, né? Imagina isso na situação de um aposentado que ganha pouco, aí ele tem que custear a viagem na van, geralmente, ou carrinho, lotação. O dinheiro já é pouco, né? Tem que pagar para se deslocar. Aí ele ainda banca a estadia, porque ele vai lanchar, vai almoçar, para resolver, passa o dia todo para resolver alguma transação no banco, e aí já vai o minguado dinheiro da aposentadoria, já vai embora. Né? Isso acontecendo em os casos mais recentes, em Tutóia, que lá ficou sem uma agência, sem funcionar, que esse ano, há cerca de um mês atrás, atacaram lá, as 3 agências lá de Tutóia, então as pessoas estão viajando para pegar o carrinho lá na Palestina, Barro Duro, para seguir para Parnaíba, ou então vem para cá, para Chapadinha, ou então se desloca por Paulino Neves para chegar em Barreirinhas para fazer transações bancárias. Agora, tem o caso Santa Luzia do TID também, né, que foi semana passada, onde também a agência ficou totalmente destruída, embora a polícia afirme de que não foi levado dinheiro, que não conseguiram arrombar o cofre. O prejuízo ficou. Isso, o prejuízo ficou. E agora, nesse final de semana, a cidade de Turiaçu, né, que foi atacada lá, a agência do Bradesco. Então, na verdade, é que não fica sem dinheiro, fica sem agência mesmo. As pessoas têm que viajar quilômetros. O pessoal agora de Turiaçu, por exemplo, vai ter que ir para Santa Helena ou então se deslocar até a cidade de Pinheiro para poder fazer as suas transações bancárias. Situação complicada. Silvão foi preso aqui no Maranhão, um homem acusado de vários crimes do estado do Mato Grosso. Lá de Cuiabá, o Roberto Santos Lima, ele era foragido, estava foragido desde 2010, um tempo já, né, que estava foragido. Responde lá em Cuiabá por tráfico e também por crime de homicídio. Ele foi preso aqui em São Francisco do Brejão. No momento da prisão, ele ainda estava portando uma arma, no caso uma PT-380, uma pistola municiada, e aí por isso ele foi autuado em flagrante. Agora depende do entendimento, né, da liberação dele, porque ele agora virou preso da Justiça do Maranhão, para que ele possa ser mandado lá para Cuiabá, onde ele responde esses 2 processos. Obrigado, Silvão. Até amanhã. Ok, até amanhã, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora, às 6 da manhã, logo cedinho. São 7h25. Na semana passada, a gente mostrou aqui uma reportagem lá de Imperatriz, mostrando a dificuldade que tem a acessibilidade. As pessoas, em especial, que usam os cadeirantes, né? As pessoas que usam cadeiras de roda, têm alguma outra dificuldade de mobilidade ali. Pois é, a gente mostrou na semana passada. O Ministério Público Estadual ajuizou uma ação, agora contra a Prefeitura de Imperatriz. O objetivo é garantir a acessibilidade em um dos cartões postais da cidade tocantina. O Ministério Público do Maranhão ajuizou uma ação civil pública expedida pela 4ª Promotoria de Justiça contra a Prefeitura de Imperatriz e o Estado do Maranhão, pedindo para que sejam adequadas as questões de acessibilidade na Avenida Beira Rio. Essa rede se reuniu em 2018 e elegeu alguns lugares prioritários para serem fiscalizados. Dentre esses locais, a Beira Rio foi incluída, né? E, a partir de então, o Ministério Público tem tentado fiscalizar esses espaços e, em relação à Beira Rio, foram identificados alguns descumprimentos em relação às normas de acessibilidade. Lá, algumas referências a alguns pontos de questão de rampas. As rampas não têm um ângulo muito bom, né? Por conta, são desregulares, para lhe falar a verdade. E também os pontos deles não são muito bem estratégicos. Na ação consta que as calçadas, vagas de estacionamento, rampas e ausência de banheiros adaptados não possuem as normas legais. Poderia ter uma acessibilidade melhor para que a gente possa tá trafegando ali no final de semana, mas não é isso que a gente vê, né? A gente vê de respeito
contra as pessoas com deficiência. O Ministério Público pede que o município e o Estado disponibilizem em um prazo de 2 meses as adequações estabelecidas. As rampas, elas estão numa inclinação inadequada e também na largura inadequada. As vagas de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência têm que aumentar, está abaixo do limite previsto em lei. Essas irregularidades não podem continuar. Desde que começou, a gente está fiscalizando o Beira-Rio, dizendo para o pessoal da construtora que não tinha acessibilidade, que a passagem d'água estava errada, que todas as coisas estavam erradas com relação ao deficiente. Ou seja, nós somos deficientes, mas a gente entende de obra. A Secretaria de Estado da Infraestrutura informa que não foi notificada sobre a ação citada na demanda. Entramos em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Infraestrutura Municipal, lá em Imperatriz. Até agora não obtivemos resposta. O que de fato nos define como humanos? Há exatos 71 anos, a Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento foi elaborado entre janeiro de 1947 e dezembro de 1948. O objetivo era formar uma base para os direitos humanos em todo o mundo e representou uma mudança significativa de direção a partir de eventos como a Segunda Guerra Mundial e o colonialismo que imperava na época. Para nos falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Antônio Pedrosa. Bom dia, Pedrosa. Bom dia a todos. Vários artigos estão sendo escritos aí na direção de que a sensação que temos, diante do que se apresenta no mundo inteiro, é que estamos nos desumanizando. Como falar em direitos tão fundamentais e básicos como humanos, numa sociedade que se revela com mensagens de intolerância de toda a ordem? Nós tivemos recentemente o caso dos índios atacados aqui no Maranhão, o segundo ataque em menos de 40 dias, e nas redes sociais que se viu aí comentários absolutamente inadequados, é o mínimo que a gente pode dizer, e absurdos quanto a essa questão. Olha, a tendência para a violência, ela é constante na humanidade. E a luta por direitos humanos representa exatamente a soma de esforços no sentido contrário, de se instaurar uma sociedade de paz, uma sociedade que regule padrões de violência e não permita que nós caiamos na barbárie. Apesar de todo esse esforço, nós sentimos que em alguns momentos conjunturais a onda da barbárie avança, o conservadorismo, proclamações que têm a ver com estados de espírito extremamente violentos, intolerantes, imperam em determinados espaços de comunicação, como é o caso das redes sociais. Isso se observa com mais força nos últimos anos. Mas isso não quer dizer que não haja esse movimento contrário. Por isso que hoje é um dia de luta contra a barbárie, é um dia que promove a civilização, que promove as conquistas históricas da humanidade. E é preciso olhar para dentro do nosso Estado, é preciso olhar para o país, fazendo um balanço e uma reflexão necessária acerca do que é preciso avançar, do que é possível construir em termos de padrões de dignidade que possa atender a todos. Tivemos esta semana, já no início da semana, dados divulgados quanto à concentração de renda no mundo. E o Brasil, infelizmente, piorou a sua situação. Qual é a relação que existe entre a falta de garantia de direitos e essa concentração de renda? Concentração de renda significa denegação de direitos básicos, fundamentais, que são direitos humanos. Quando você não tem acesso a uma renda que lhe possa lhe dar dignidade, de viver com o mínimo de alimentação necessária, de acesso a determinados direitos fundamentais, como saúde, educação, segurança, você está numa situação de violação de direitos humanos. Então, questões envolvendo desigualdade social, concentração de renda, isso tudo tem a ver com direitos humanos também. Nós temos aí, só para citar um exemplo, um Estado que continua liderando em relação ao trabalho análogo à escravidão, tendo vários trabalhadores saindo aqui do Maranhão para outros estados, para esse tipo de trabalho degradante. Essa negação de direitos, Pedrosa, ela se dá também por essa vulnerabilidade, digamos assim. E aí, especificamente, em relação aos povos tradicionais,
Há uma negação de direitos, é fato, no Brasil, mas existem populações mais afetadas e por isso precisam de medidas mais urgentes para reparar? Existe sempre pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade muito maior do que outras, mas as populações tradicionais, elas geralmente encontram barreiras muito grandes. O que existe em relação a elas é um anteparo de entidades de direitos humanos que procuram socorrê-las em determinadas situações. Mas existe um segmento da população que nem entidades que fazem esse tipo de acompanhamento, elas têm, né? As pessoas que moram nas periferias urbanas, nas palafitas, as pessoas que são atingidas por guerra, por comoções sociais, eles têm muito mais dificuldade de acessar direitos. Mas pensando no estado do Maranhão, dentre os grupos mais vulneráveis estão as populações tradicionais e dentre elas as populações indígenas. Primeiro porque elas têm uma dificuldade de comunicação e segundo porque há uma perspectiva violenta desde a época da colonização de tentativa de assimilação, de imposição de uma determinada assimilação, que é a perda da identidade dessas pessoas. Isso tudo é violação de direitos humanos. Quando se nega a essas pessoas o direito de ter a sua própria religião e desqualifica-se essa religião satanizando, demonizando, não é? E quando você também apregoa um determinado modelo de relação que essas pessoas têm com o trabalho, como se essas pessoas fossem preguiçosas. Isso é um mito que se criou também em torno das populações originárias, que até hoje alimenta esse discurso fascista que pretende, na verdade, tomar as riquezas naturais que estão dentro desses territórios. Esse é o objetivo maior de um discurso como esse. Por falar numa data de hoje emblemática, de aniversário da Declaração dos Direitos Humanos, é bom lembrar que o Brasil continua sendo o país que mais mata homossexuais e transexuais no mundo. As pessoas estão morrendo por conta disso. Falar também sobre feminicídio, né? Nós temos, esse ano aqui no Maranhão, quase 50 mulheres perderam a vida, Pedrosa. É uma situação também extremamente complicada. Hoje, inclusive, a Delegacia da Mulher está completando 32 anos de existência, um marco importante também. Sim, eu diria que a violação das identidades, ela é um fator presente nessa conjuntura de avanço do conservadorismo. Então, as identidades sexuais, as identidades de gênero, elas estão extremamente vulnerabilizadas nos últimos anos. Para a gente poder debater sobre Estado democrático de direito, Estado que garante direitos humanos fundamentais, é preciso discutir o machismo, é preciso discutir a misoginia, é preciso discutir a igualdade nas relações de gênero. E isso está sendo muito difícil nos últimos anos, porque há um discurso que reafirma o machismo, que reafirma a superioridade do homem branco, macho, heterossexual, né? Como um lugar de poder que precisa ser exercitado e projetado, inclusive, para dentro da política. Obrigado, Antônio Pedrosa, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. A gente vai encerrar com uma frase da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, defensora ativa dos direitos humanos e que, inclusive, atuou na ONU, presidindo a comissão que elaborou e aprovou essa declaração completa hoje de 71 anos. Aí está a frase da Eleanor Roosevelt: onde afinal começam os direitos humanos universais? Essa pergunta acho que vale para todos nós, nos pequenos lugares, perto de casa, tão perto e tão mínimo, que não podem ser vistos em nenhum mapa do mundo. A menos que estes direitos tenham algum significado ali, eles têm pouco significado em qualquer outro lugar. Sem uma ação cívica planejada para mantê-los perto de casa, nós procuraremos em vão pelo progresso no mundo maior. Obrigado, Pedrosa, pela entrevista. Obrigado a todos. São 7 horas e 36 minutos, vamos mudar de assunto. Começa hoje o pagamento do Bolsa Família Natal. Eduardo Ericeira tem os detalhes. Eduardo. Pois é, Adalberto, o dinheiro bom que vai ser disponibilizado aí às famílias que são beneficiadas no programa Bolsa Família, 5 bilhões de reais. Esse valor total ele é referente ao pagamento mensal, pagamento do mês de dezembro, no caso 2 bilhões e meio para o pagamento que já é efetuado normalmente todo mês para as pessoas beneficiadas aí pelo programa Bolsa Família, e o restante, justamente a outra metade, os outros aí 2 bilhões e meio de reais, para esse abono natalino dentro do programa Bolsa Família, uma espécie aí de 13º aí do Bolsa Família para
as famílias beneficiadas. 2,5 bilhões de reais que serão pagos aí, segundo o governo federal, nos próximos 90 dias para algumas pessoas que recebem esse valor parcelado. E aí as pessoas podem se informar na própria Caixa Econômica Federal. Há algumas pessoas que já recebem o dinheiro totalmente, o valor aí que é pago, já destinado mensalmente, vão receber também dentro do abono natalino, ainda neste mês de dezembro, mas outras pessoas recebem aí de forma parcelada e aí, segundo o governo federal, nos próximos 90 dias, tendo como base o início do pagamento. Então as pessoas devem receber a partir do início do pagamento, nos próximos 90 dias, algumas famílias. Ao todo, são mais de 13 milhões de famílias brasileiras que serão beneficiadas, para ser mais exato, 13 milhões e 100 mil famílias que serão beneficiadas com o pagamento aí desses 5 bilhões. A parte referente ao mês de dezembro, outra parte referente ao abono natalino. Aí as pessoas podem se informar, tirar dúvidas, saber quanto que vai receber, por exemplo, por meio do aplicativo da Caixa, envolvendo o programa Bolsa Família. É uma forma de se informar, mas também a Caixa Econômica Federal disponibiliza o telefone 0800 726 0207 para que tenha também mais informações a respeito desse assunto, tirar alguma dúvida, receber mais informações a respeito do pagamento desse abono natalino. A expectativa do governo federal, neste ano de 2019, foram pagos aí cerca de 29 bilhões e meio de reais, para ser mais preciso, 29 bilhões e 400 milhões de reais dentro do programa Bolsa Família neste ano de 2019. A expectativa para o ano de 2020 é que chegue até 30 bilhões. Há uma medida provisória que foi assinada, mas é apenas uma expectativa. O governo federal trabalha com esse valor, mas ainda não há nada confirmado. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta. Nosso Eduardo Oliceira circulando pela cidade, trazendo informação para você. No próximo bloco, o Maranhão terá primeiro núcleo ecológico do Brasil da Defensoria Pública. E mais, John Coutrin traz os bastidores da política e um especialista aqui no estúdio vai falar sobre lições de liderança que ficam com o sucesso de um dos clubes mais populares do Brasil em 2019. Lições que vão para além do futebol. São 7h39, nós voltamos já. Não perca a hora, são 7h43. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em São Luís, gente. A previsão é do Labnet, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Hoje em São Luís com céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva, hein? Mínima de 26, máxima de 30 graus. Vai esquentar um pouquinho mais em Imperatriz. Parcialmente nublado o céu hoje com possibilidade de chuva, mínima de 23, máxima de 34. Em Caxias também, parcialmente nublado, o tempo com possibilidade de chuva por lá. Mínima de 21, mas vai esquentar mais ainda, 35 graus de máxima. E agora vamos falar de política. Comigo, John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, o prefeito do Maranhão decretou que preço de carne bovina vai ser vendida tabelada, vai ter um preço ali. Quanto é que vai ser o valor? É lá em Lago Verde, Adalberto, porque a gente sabe do aumento do preço da carne, né? E está aí o decreto na televisão do prefeito Francisco Nascimento, de Lago Verde. Ele emitiu esse decreto ontem, né? Tabelando o preço da carne na cidade de Lago Verde, ou seja, segundo o decreto, carne aí com osso 12, carne sem osso 15 reais, ou seja, diante do aumento da carne, ele quer tabelar, né? E a prefeitura pode determinar esse tipo de coisa, John? Primeira vez que eu vejo, viu? Acho que o prefeito quer, né? Quer ganhar, questão política mesmo, está chegando as eleições, interferindo no mercado, né? O que acontece? Por que aumentou o preço da carne? Muita gente tem dúvida, né? Mas por que aumentou o preço da carne? É culpa do Bolsonaro? É culpa do governo federal? O que acontece? Houve uma gripe suína asiática e com isso a China, né? Parou de consumir carne suína e aumentou a demanda por carne bovina. A gente mostrou até uma reportagem aqui, inclusive na região Tocantina, mostrando o impacto disso. Exatamente. Então, por conta dessa demanda do aumento da carne, lei da oferta e da procura, lei do mercado. Ou seja, aumentou. Além disso, aumento do dólar também. Ou seja, é preferível, né, exportar carne com o dólar alto para o mercado externo. E isso acabou elevando o preço, além, claro, das questões climáticas e outros fatores. O que não cabe é a prefeitura legislar sobre tratar do assunto, né? Agora não cabe, neste caso aí, a prefeitura, o prefeito, talvez não teve violência nenhuma, ou talvez tivesse conhecimento. Ele quis mesmo tomar uma medida populista, não é? Querendo aí interferir
tabelar o preço da carne. Lá em Lago Verde, o prefeito Francisco Neto decretou, fez esse decreto, né, ontem na cidade em relação ao preço da carne. Eu falei em legislar, mas nem mesmo a Câmara Municipal da cidade poderia tomar uma medida como essa, porque não cabe, não é um assunto, é uma matéria que não deve ser tratada no Legislativo. Vamos falar do outro assunto. O prefeito em exercício aqui da capital tem reunião marcada hoje com o governador Flávio Dino? Exatamente. Conversou com o governador, viu? Foi ontem, então, a reunião? Isso, foi ontem. O Júlio, nós falamos ontem, né? O Júlio Pinheiro, que é o vice-prefeito da cidade, mas está em exercício por conta de uma viagem do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. E ontem, ao lado do deputado federal Márcio Gerri, visitou o governador. Nessa agenda, o Júlio Pinheiro levou, né, ali as ações que estão sendo realizadas pela Prefeitura de São Luís como obras de infraestrutura de asfaltamento na cidade, ou seja, tornou público, né? Atualizou, o governador atualizou, até porque são parceiros. Hoje nós temos a Prefeitura de São Luís, né, parceira do governo do estado, e ontem uma visita de praxe, até porque o Júlio Pinheiro é do mesmo partido do governador, é do PCdoB, deputado federal Márcio Gerri também do PCdoB, portanto aí o partido hoje, né, no comando da prefeitura, no comando tanto do governo do estado, olha só, PCdoB no governo do estado, PCdoB na prefeitura de São Luís e PCdoB com Adelino Neto na Assembleia Legislativa, portanto partido aí bem representado. Obrigado, John, até amanhã. Até amanhã. Da política para o esporte, vamos falar de esporte agora no Bom Dia. Teve coletiva ontem do Sampaio Corrêa. O presidente Sérgio Frota apresentou os nomes dos jogadores que já se apresentaram e adiantou que está em tratativas com outras peças para reforçar o elenco, como, por exemplo, mais um goleiro, outro zagueiro e um meia atacante. Ao longo da semana, outros jogadores irão chegar para completar o grupo que já deu início aos testes físicos e exames de rotina. Olha aí, está na tela já o nome aí dos jogadores. Jogadores que já iniciaram, por sinal, a pré-temporada. Zagueiros Paulo Sérgio, Lucão e Thiago, os laterais Everton, João Vitor e Kellington, os meias Eloíra e Neto, os atacantes Matheus Lima, o outro Matheus que ainda estou aprendendo a pronunciar, Weissmaheimer, Luan dos Santos, Sivaldo Chaveirinho, tem Chaveirinho e tem um outro com nome internacional. Israel e Gustavo Ramos, é lá do sul, né? Por isso esse nome aí, a descendência aí, provavelmente de alemão. Então, atacantes estão aí, Israel e Gustavo Ramos fechando a lista. É claro que esse número é muito pequeno, vai aumentar ainda, mas são os jogadores que já estão treinando lá no Sampaio Corrêa. Embarca hoje para os Estados Unidos uma atleta maranhense de 18 anos de um projeto social que é mais uma prova de que o esporte pode sim transformar vidas. Quer entender mais essa história? Veja a reportagem de Ciro Mineiro e Wellington Barros. A cada arremesso ela revela que manda bem. Claro, tudo sob os olhos atentos do treinador. A parceria da Mayra com o Betinho começou meio que sem querer, durante um jogo de basquete, quando ela ainda dava os primeiros passos no esporte. O Betinho é espetacular, ele me incentiva a cada dia. Eu joguei no time contra o time dele, aí ele me chamou, perguntou se eu não gostaria de participar. Aí isso, agora. Aí até hoje. Desde que aceitou ser treinada por Betinho, a Mayra passou a se dedicar ainda mais ao basquete. O resultado disso? Só nos Jogos Escolares Maranhenses, a atleta foi 4 vezes campeã. Com tão pouca idade, apenas 18 anos, e toda essa desenvoltura, as quadras brasileiras ficariam pequenas para essa jovem de quase 1,90 m. Agora surgiu o convite para que a Mayra possa treinar nos Estados Unidos, e ela topou. Mais uma revelação maranhense que parte para voos mais altos. É uma satisfação muito grande, né? Muito prazeroso para mim enquanto profissional, né? Na formação de talentos, né? De atletas, contribuir, né? Em termos de dar oportunidade para ela vivenciar, jogar e estudar em um país de primeiro mundo como os Estados Unidos. Desde o primeiro momento, a família tem incentivado a ida da Mayra, mas conviver com a ausência dela não vai ser nada fácil. A gente fala sempre para ser, quando ela chegar lá, ser humilde, né? Ter amizade com todos, e um bom comportamento. A Mayra já está de malas prontas. Ela embarca daqui a pouquinho, no começo da tarde desta terça-feira, rumo a Nova York, nos Estados Unidos. A expectativa é que ela fique por lá cerca de 1 ano. Além da saudade dos amigos e familiares, ela vai encarar um outro desafio pela frente: mostrar para os americanos que ela é boa e tem talento dentro de quadra. Vamos dizer que é um sonho realizado, né? Que muitos atletas queriam. E
para mim é mais um degrau da minha vida. Ao treinador, o que resta é desejar que ela tenha muita sorte e que nunca perca o foco. Em alguns países como China, em alguns países da Europa, quem não for aluno não pode ser atleta. Antes tem que estudar. Então, uma das coisas que o treinador americano me falou é que, olha, ela está indo por quê? Porque primeiro ela é aluna, você indicou, a gente acredita na sua indicação, no seu olho clínico, no sentido de daí sair uma boa atleta. Parabéns ao Betinho por esse trabalho social fantástico que realiza, né? Vamos em frente, é hora do nosso quadro Trabalho e Emprego. O futebol costuma ensinar belas lições. Esse ano, um dos times mais populares do Brasil, o Flamengo, conquistou tudo. Campeonato Carioca, Brasileiro e a Libertadores. Mas que lições tirar do sucesso dessa equipe de futebol? Lições que vão para além da atividade esportiva. Eu recebo aqui no estúdio um especialista no assunto liderança. E é sobre esse o tema de hoje do nosso Trabalho e Emprego, Manuel França, consultor e palestrante, vai nos falar sobre esse assunto. Bom dia, Manuel. Prazer tê-lo aqui. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Nós estamos falando de uma equipe liderada por um técnico português, quer dizer, já não é aqui do Brasil, já vem de outras terras, que chega ao Rio de Janeiro, é considerado hoje mais carioca do que até o elenco inteiro do Flamengo, se identifica com os seus comandados e consegue resultados interessantes. Que primeira lição é possível tirar deste comando? Bom, o líder ele tem muitos desafios. Então, uma pessoa que de repente vem de fora, como é o caso dele, vem com uma mentalidade talvez diferente da que estava aqui. Então, penso eu que até a gestão do clube pensou nisso. Vamos trazer alguém que tenha ideias diferentes, que tenha uma nova forma de pensar e de ver. E isso conectou muito bem com os objetivos do clube. Então, deu muito certo. A pessoa que veio de fora com novas ideias, que queria implementar aquelas ideias com um clube, no caso, uma organização que queria implementar ideias diferentes para alcançar resultados diferentes. Então foi essa conexão que acabou dando muito certo e está dando muito certo, por isso os resultados estão vindo. O time vai para a final do Mundial, ganhou a Libertadores da América, o Brasileiro também, mas um treinador que ano passado experimentou derrota. O time dele em Portugal, que ele dirigia, foi rebaixado. Que outra lição é possível tirar dessa virada? Então, quando a gente fala no mundo do trabalho, de modo geral, e do gestor, a gente sempre vai ter momentos que a gente vai estar por cima e momentos que a gente vai estar embaixo. Então, é importante que, diante de todas as nossas experiências, a gente sempre aprenda com elas. Então, tanto quanto a gente ganha, quanto quando a gente perde, a gente tem lições a tirar. Então, quando a pessoa ela passa por momentos difíceis, ela consegue observar, mas o que foi que eu errei? O que ficou faltando? O que poderia ser melhor? Então, essas lições ao longo da carreira vão fazendo com que a pessoa tenha experiências que vai ajudar ela a alcançar outros resultados melhores. Então, essa experiência, ela é fundamental, porque a gente aprende ganhando? Aprende, mas também às vezes a gente aprende até mais quando perde, porque a gente consegue visualizar o que a gente não fez bem e o que pode melhorar. Nós temos até algumas imagens aqui do técnico Jorge Jesus, comemorando com os jogadores do Flamengo no Rio de Janeiro, com uma multidão lá no Rio. Aí está imagens do SBT mostrando a festa e o tempo todo ele ali também perto dos jogadores, ao lado dos jogadores. E tem uma frase do Bruno Henrique durante a final da Libertadores, naquela final histórica que todo mundo já conhece. Olha lá o Jorge Jesus com a bandeira do Flamengo abraçado lá. Tem uma frase que ele diz para o Bruno Henrique. Em algum momento o repórter pergunta, vocês pensaram em perder o jogo? E ele lembra, o Mister, como é conhecido o técnico do Flamengo, sempre nos dizia, até o fim. Vamos lutar até o fim. O que essa mensagem diz para quem está assistindo a gente agora, relacionado a esse nosso contexto aqui de trabalho, emprego e liderança? O jogo só termina quando acaba. Então, enquanto não apita, tem jogo. Então, na verdade, a gente vai passar por várias situações no decorrer da nossa carreira, dos nossos objetivos, de um campeonato. Então, assim, só termina quando acaba. Então, se você desiste, obviamente você não vai alcançar o sucesso. Então, às vezes, a gente faz um planejamento, a gente busca aquele objetivo e no decorrer dessa execução, nem tudo acontece como a gente queria, como a gente previa. Mas nem por isso a gente vai desistir. Então, só termina no final. Então, é importante que nesse trajeto a gente perceba o que a gente pode fazer para melhorar esse processo, essa execução para poder alcançar os objetivos. A gente viu há pouco o técnico, eu falava que estava com a camisa do clube ali abraçado e o tempo inteiro ele fala, o melhor clube do mundo, não existe torcida como essa. Qual os ganhos que tem um líder que consegue falar a mesma linguagem do seu liderado e se identificar com esses valores, com essa gramática, digamos assim, dos seus liderados? Você falou uma coisa importante, são valores.
Então, os valores das pessoas têm que estar conectadas entre elas e entre a organização. Então, às vezes, a pessoa é até competente, mas os valores não batem. Então, esse elemento valores é importantíssimo. Então, quando um líder que ele chega numa equipe que já está funcionando, se não tivesse os mesmos valores, não tivesse a conexão de pensamento, de objetivos, então esse alinhamento de objetivos pessoais, profissionais, das pessoas que estão ali com a organização, não vai acontecer. Então, nesse caso, aconteceu muito bem. São valores, objetivos que estão alinhados. E quando estão alinhados, fica mais fácil de alcançar esses objetivos. Conversei aqui no quadro Trabalho e Emprego com o palestrante, consultor Manuel França. Obrigado pela entrevista. Obrigado também. Bom dia. Você ligado no Bom Dia Maranhão, em todo o estado, aqui na TV Difusora. Um ótimo dia aos amigos que nos acompanham em Imperatriz, em Caxias, em Bacabal, acompanhando também a nossa programação. Um ótimo dia para você que está com a gente aí, acompanhando a programação da TV Difusora. Vamos em frente? Será entregue hoje na área Itaquibacanga o primeiro núcleo ecológico e sustentável da Defensoria Pública no Brasil. O repórter Eduardo Erecer está no local e tem mais detalhes. Pois é, Adalberto, a inauguração acontecendo daqui a pouco, a solenidade a partir das 9 horas da manhã, justamente nessa nova sede da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, na área Itaquibacanga. Eu vou conversar aqui com o Alberto Bastos, que é defensor público geral do Estado. Doutor Alberto, como o Adalberto, inclusive, falou, uma sede totalmente sustentável, né? Sim, Eduardo, bom dia. Em primeiro lugar, a Defensoria Pública tem o objetivo de estar mais próximo das comunidades, faz parte do projeto Defensoria mais perto de você, e esse núcleo é um núcleo formado por containers, que o método construtivo ele é muito mais limpo e também mais barato, 70% mais barato do que a construção normal de alvenaria. Somado a isso, ele é dotado de placas solares, ele vai ser autossustentável. Então veja bem, ele vai funcionar de 7h30 até 5 da tarde com vários aparelhos de ar-condicionado ligados. Então se fosse pelo método convencional de energia elétrica, nós teríamos um gasto significativo. Então, com essas medidas de economicidade, atendendo aos requisitos ambientais, a gente quer prestar um serviço com mais eficiência e mais qualidade, estando bem mais próximo da população. Pois é, da importância, né? São cerca de 400 atendimentos por dia, que é feito na sede lá na de São Luís. Boa parte da demanda é aqui da área Itaquibacanga, que é uma das áreas mais populosas aqui da cidade. Então essa sede vem justamente para atender essa demanda que existe aqui nessa área, não é isso? Com certeza, é um conglomerado de 60 bairros, em torno de 300 mil habitantes. A nossa ideia é facilitar acesso aos serviços da instituição e mais do que isso, é ter um defensor público aqui que funcionará como um agente de transformação social, propugnando políticas públicas em favor dos mais necessitados, em especial a população do Itaquibacanga, que é, além de tudo, um grande conglomerado industrial e, ao mesmo tempo, com a maioria da população de baixa renda, o que demonstra uma grande desigualdade social. Então, a Defensoria Pública aqui tentará combater de todas as formas essa desigualdade social, buscando levar cada vez mais direitos à população. Obrigado pela sua entrevista, doutor Alberto Bastos, defensor público geral do Estado do Maranhão. A reportagem completa, a gente vai acompanhar a movimentação nesta manhã. Você vai poder acompanhar ao meio-dia no Hora D. Obrigado, Eduardo, ao nosso entrevistado também. Até amanhã às 7h. Fique agora com o Primeiro Impacto.